Olá pessoal, espero sinceramente que estejam todos muito bem. Hoje temos um vídeo verdadeiramente especial. Vou mostrar-vos detalhadamente o meu próprio modelo de entrada, passo a passo, que sigo rigorosamente todos os dias. Isto é o que eu gosto de chamar de modelo TCISG de 90 minutos ou o modelo Freedom, pois só exige que esteja nos gráficos por um máximo de 90 minutos por dia. Este modelo incorpora a teoria trimestral e o meu próprio conceito, o TCISD, a verdadeira mudança no estado de entrega. Este vídeo será ótimo para pessoas que estão a ter dificuldades em encontrar um modelo de entrada ou que não têm confiança no seu modelo de entrada atual, e também pode ser uma excelente base para pessoas que já têm modelos de entrada a funcionar. Então, sem mais delongas, vamos avançar diretamente para o tema principal. Os três componentes do modelo resumem-se a apenas 3 passos simples. O primeiro passo é necessitarmos de um SMT sequencial, um SSMT, que é um SMT no extremo máximo ou mínimo entre 2 trimestres consecutivos. No passo 2, utilizamos uma verdadeira mudança no estado de entrega, um TCISD, que é um fecho de vela acima ou abaixo da vela que criou o SMT sequencial. O passo 3 é a nossa janela de tempo específica, uma janela de 90 minutos, onde procuramos a configuração das 9 às 10h30 da manhã, hora padrão do leste. Esta é a janela de tempo específica na qual estamos à procura do modelo. Então, vamos agora proceder à análise de cada um desses passos e fornecer exemplos de cada um deles para que saiba precisamente como integrá-los. Então, o passo inicial é o SMT-SMT de maneira sequencial. Precisamos de pelo menos um ciclo diário, um ciclo de 90 minutos ou um microciclo SSMT a formar-se dentro do intervalo de tempo das 9 às 10h30. Podemos ter mais do que um. Podemos talvez ter um ciclo diário e depois um microciclo. Podemos talvez ter um ciclo de 90 minutos e depois um microciclo. Não importa se temos 2 ou todos os 3, está bem, mas apenas precisamos de um. Pode escolher o específico se quiser torná-lo mais mecânico. O ciclo de 90 minutos é o meu preferido. Como verá, obtemos muitos SSMTs de ciclo de 90 minutos nesse intervalo específico em que negociamos. A última coisa a abordar para SSMT neste intervalo é que, se estivermos otimistas, procuramos SSMT abaixo da verdadeira abertura, e se estivermos pessimistas, procuramos SSMT acima da verdadeira abertura. Portanto, se observarmos a formação de um ciclo SMT com duração de 90 minutos e for um ciclo de tendência de alta, precisamos então verificar e assegurar que esse SMT ocorreu abaixo da abertura verdadeira específica desse ciclo. No ciclo de 90 minutos, devemos estar abaixo da verdadeira abertura da sessão, que é às 7h30 da manhã, horário padrão do leste. Precisamos estar acima da verdadeira abertura da microsessão se estivermos em tendência de baixa e abaixo se estivermos em tendência de alta. E então, se virmos um ciclo diário SSMT, devemos estar acima da abertura do dia se estivermos em tendência de baixa e abaixo se estivermos em tendência de alta. Agora, ao antecipar a manipulação e a distribuição, é essencial que, ao adentrarmos na nossa janela de tempo, observemos atentamente o que o preço realizou antes dessa janela de tempo para prever o que é provável que ocorra dentro do período em que estamos a negociar. Portanto, preste sempre atenção ao que acontece antes das 9h30 para antecipar o que é provável que aconteça às 9h30. Isto é principalmente direcionado para índices que têm volatilidade na abertura às 9h30. No entanto, mesmo que esteja a negociar algo como Forex, ainda pode prestar atenção ao que acontece antes da nossa janela de tempo das 9 às 10h30. Por exemplo, se tivermos notícias às 8h30, se houver manipulação antes da abertura das 9h30, podemos antecipar que a abertura das 9h30 irá distribuir. Se não houver qualquer manipulação antes da abertura das 9h30, podemos antecipar que a abertura das 9h30 irá manipular. Se 9h30 manipular, então às 10 Rs haverá uma expansão. Se 9h30 distribuir, então às 10 Rs haverá um retraçamento ou potencial reversão. Portanto, mantenha sempre estas sequências de se então em mente. Certifique-se de tirar uma captura de ecrã. Tome nota disto porque será um componente extremamente importante para podermos verdadeiramente antecipar qual o SMT sequencial a procurar. Em seguida, temos a nossa verdadeira cadeia no estado de entrega, o nosso TCISD, que é um fecho de vela acima ou abaixo da vela que criou o SSMT. Se virmos um SSMT de ciclo diário formar-se na nossa janela de tempo, procuramos um TCISD de 15 minutos. Se virmos um ciclo de 90 minutos SSMT ocorrer, procuramos um TTISD de 5 minutos. E se virmos um ciclo micro SSMT ocorrer, procuramos um TCISD de 1 minuto. Agora, se olhar para o exemplo à direita, adicionamos um pouco mais de detalhe em relação ao exemplo no diapositivo original do SSMT. Portanto, imagine que é um ciclo SSMT de 90 minutos.
O preço cai abaixo da verdadeira abertura da sessão, ultrapassamos os mínimos do Q2, formamos esse SMT e agora estamos à procura daquela vela específica que criou o SMT sequencial. Portanto, avance e assinale a abertura dessa vela. E num cenário de tendência de alta, a vela TCISD, aquela que gera o SMT sequencial, deverá encerrar em baixa. Portanto, se não fechar em baixa, olhamos para a nossa esquerda antes de o SMT ocorrer e usamos a vela mais recente em baixa antes de o SMT ocorrer. Ok, então o único cenário em que usamos essa lógica é se a vela que cria o SMT sequencial, num exemplo de alta, fechar em alta, na maioria das vezes ela fechará em baixa. E se isso acontecer, ótimo, vá em frente, marque a abertura dessa vela de baixa, espere por um fecho de vela acima dela. É então que o nosso SMT sequencial é validado e o nosso TCISD torna-se válido para procurar uma entrada e dentro de. Então, agora vocês provavelmente estão a perguntar-se como é que realmente entramos na vela TCISD. Bem, deixem-me mostrar-vos aqui mesmo. Assim, a entrada será no reteste da vela TCISD ou na primeira lacuna de valor justo apresentada perto do TCISD. Então, o SMT sequencial acontece. Veja a linha vermelha pontilhada. A primeira vela que caiu abaixo do mínimo do trimestre anterior é a nossa vela TCISD. Lembre-se, deve fechar em baixa. Se não o fizer, olhe para a esquerda e use a vela de baixa mais recente. Então vá em frente, marque a abertura dessa vela, espere que o preço feche acima dela, o que pode ver que acontece, e depois formamos um gap logo acima dela também. O que pode realizar para a sua entrada é entrar dentro dessa lacuna, porque se a lacuna se formar, ocasionalmente pode não retornar completamente ao TCIST, ou se não houver uma lacuna, ou mesmo que haja uma lacuna, pode ainda assim regressar ao TTIC. No entanto, assim que o preço adentra na própria vela TCISD, é nesse momento que deve procurar a sua entrada. A localização mais adequada para o stop loss neste tipo de cenário seria no mínimo do SSMT, pois isso representa a invalidação do nosso trade. Agora, vocês provavelmente perguntam-se quais intervalos de tempo usar e tudo mais. Assim, podem escolher um intervalo específico para entrar. Para mim, entro no gráfico de 1 minuto, mas pode ser no de 5 ou até no de 15 minutos. Para vocês, não importa realmente como decidirem entrar. Vamos supor que, por exemplo, isto é um ciclo diário SMT e um TTISD de 15 minutos. Como eu entro no intervalo de 1 minuto, espero que o preço, claro, entre na lacuna, entre no TTIC e o teste novamente. Depois, vou ao gráfico de 1 minuto e procuro o meu modelo de entrada, refinando-o do gráfico de 15 minutos para o de 1 minuto. Seja uma inversão de 1 minuto, um ponto de oscilação de 1 minuto a formar-se, uma lacuna de valor justo de 1 minuto a formar-se no ponto de onde espero que o preço se afaste ou qualquer sinal de tendência de alta no gráfico de 1 minuto. Isso mostra que o preço provavelmente vai afastar-se do TCISD de 15 minutos. E a colocação do stop loss seria a mesma se puder suportá-lo. Claro, se o stop loss for demasiado grande para colocá-lo no mínimo de 15 minutos, aquele que criou o SMT sequencial, está bem, ainda pode refiná-lo. Mas tenha em mente que, se for interrompido, isso não invalida exatamente a ideia de negociação. Portanto, para mim, eu optaria sempre por um stop loss maior, reduziria o tamanho do RR da negociação apenas para saber que a minha negociação é muito mais segura e tem espaço para respirar. Se for interrompido, significa que a ideia era inválida. Suponhamos que entrem no intervalo de 5 minutos. Se formarem um SMT de 90 minutos, podem entrar no reteste do TCISD de 5 minutos. Ou se for novamente de 15 minutos, pode descer para os 5 minutos. Basta esperar por um bom fecho de 5 minutos em alta, afastado do TTISD, e então pode avançar com confiança e entrar nessa negociação. Outra coisa a considerar é que não recomendo sempre colocar limites nos TCISDs. Prefiro esperar por pelo menos uma pequena rejeição afastada deles. Quer seja um pequeno pavio a formar-se ou uma vela de oscilação a formar-se dentro do TTISD. Apenas algo que me mostre que é mais provável que se mantenha. Não precisa de ser muito, apenas um pequeno pavio de rejeição é suficiente, porque se não esperar por essa rejeição, o preço pode facilmente passar completamente por ele e atingir o seu stop loss instantaneamente. Espero que isso esclareça muitas coisas para vocês que ainda estão a entender e a aprender sobre o TCISD. Entrada sequencial SMT-TCISD no reteste do TCISD. E tudo isto deve ocorrer dentro do intervalo de tempo específico, das 9 às 10h30 da manhã, hora padrão do leste. Portanto, este é o intervalo de tempo específico em que procuramos o modelo, nem 1 minuto depois, nem 1 minuto antes. Assim que o relógio marca 9 horas, começamos a procurar a nossa entrada. Assim que passa das 10h30, paramos de procurar a nossa entrada. Agora, vocês provavelmente estão a perguntar-se por que escolhi um período específico das 9 às 10h30 da manhã?
A razão é que isso coincide precisamente com o terceiro quartil do ciclo diário, que naturalmente é a sessão matinal, e também com o terceiro quartil do ciclo de 90 minutos dentro dessa mesma sessão matinal. Então, essencialmente temos o Q3 de Q3 a sobrepor-se, e caso não soubessem, sempre que temos trimestres sobrepostos, é geralmente quando se obtém a ação de preços mais explosiva. E todos sabemos para que é principalmente utilizado o Q3, que é para a distribuição, pois é o meio da vela. Mas, de um modo geral, essa janela de tempo específica tende a marcar o máximo e o mínimo do dia na maioria das vezes, se ocorrer essa inversão. Este intervalo de tempo específico mencionado funciona melhor dentro dos índices, mas é ainda excelente para todos os outros mercados. Conseguirá sempre encontrar algo para fazer dentro deste intervalo de tempo. Temos a volatilidade de abertura às 9h30, por vezes as notícias das 10 horas, a nova abertura da vela de 4 horas às 10h, e mais importante, a totalidade da vela das 9 horas que, como acabei de referir, geralmente é a vela de maior amplitude de cada dia. Se olhar para o exemplo à direita, esse é o nosso intervalo específico das 9 às 10h30 da manhã visto no gráfico de 5 minutos. Como pode ver, a vela das 9h25 manipula. Não consegue ver exatamente nesse exemplo, mas ele manipula acima do máximo do Q2. Portanto, essa é a nossa manipulação antes das 9h30. Depois pode ver que às 9h30 distribui para o lado descendente. E porque às 9h30 distribui, lembrem-se do que disse anteriormente. Se às 9h30 distribui, às 10 horas provavelmente será um retraçamento ou uma reversão. E então podem ver ali mesmo, às 10 horas, oferece esse retraçamento e não conseguem ver no resto da imagem, mas depois começamos a continuar para o lado descendente. Agora que vocês compreendem exatamente como este modelo opera, vamos prosseguir e observar um exemplo nos gráficos de como o aplicariam. Muito bem, pessoal, estamos agora nos gráficos. Estamos a observar a tríade de índices, IM, NQ e S. Lembrem-se, o nosso primeiro passo é o SMT sequencial. Portanto, devem estar a olhar para esses ativos estreitamente correlacionados. E para ser completamente transparente convosco, o que vamos fazer é escolher um dia aleatório do calendário. Vamos escolher o dia 7 de agosto de 2025, uma quinta-feira, pois não quero recuar muito. Assim, podemos ver no intervalo de tempo de minuto, se necessário. Vou guiá-lo no meu processo passo a passo. Certo, ao entrarmos na nossa janela de negociação às 9 horas, obviamente não estamos a negociar a totalidade do ponto-chave do ciclo diário, pois isso são 6 horas. Mas claro, estamos a analisar o ciclo diário para ver se ocorre algum SMT sequencial. Certo, porque esse pode ser, sabe, o nosso ponto onde procuramos a nossa entrada. Neste caso, não há SMT no ciclo diário. Todos os ativos foram além do máximo de Londres. Como pode ver, os máximos do Q2 foram mais altos. Esta vela no meio pertence ao Q3, caso não soubessem. Agora, a próxima melhor opção seria o ciclo de 90 minutos SMT, que é também o mais comum dentro deste intervalo de tempo. Vamos então dar uma olhada. Como pode ver, também não há nada nos ciclos de 90 minutos. Todos os máximos do Q2 foram negociados acima em todos os ativos ali. Portanto, não temos ciclo de 90 minutos, nem ciclo diário. Então, qual é a nossa última opção? Seria esse microciclo. Ok, vamos verificar o de 1 minuto. Se conseguimos voltar tão atrás, vamos dar uma olhada. Esperemos que nos permita fazê-lo. Ok, ótimo. Cá estamos. Os divisores não estão a ser marcados muito bem. Então, o que faremos é entrar na reprodução aqui e ver se agora marca os divisores para nós. A propósito, os indicadores que podem ver nos gráficos são ambos dos meus indicadores personalizados e estarão ligados abaixo na descrição, um que marca os meus TC Keys e também o que marca os divisores para mim. Aqui estamos nós. Como podem observar, no segundo e terceiro trimestres, temos efetivamente aquele microciclo SMT. Certo? Como podem ver ali, o NQ está a ultrapassar o máximo do segundo trimestre. E então, evidentemente, o ES não conseguiu ultrapassar o máximo do segundo trimestre ali. Certo, então qual é o nosso passo final do processo? Bem, qual foi a vela que inicialmente ultrapassou o máximo do segundo trimestre no NQ? A primeira vela. E num cenário de baixa, lembre-se de que precisamos de uma vela de alta, e neste caso, a que ultrapassou o máximo do trimestre anterior. Fecharam em alta. Então, usamos esta vela exata, vai em frente e marca a abertura do corpo. Como pode ver, o meu indicador já marcou para mim. E depois, o que fazemos? Fechamento abaixo para confirmar a vela TCIC. Posteriormente, procuramos uma nova entrada novamente dentro desta vela específica que está aqui. Assim, pode também assinalá-la. Eu prefiro usar apenas o corpo. Pode usar a sombra, é completamente consigo. Mas observe como respeitamos adequadamente o corpo desta vela TCISD. A sua entrada, naturalmente, é dentro do TCISD. Recorde-se do que eu mencionei anteriormente. Espere por um sinal que lhe mostre que o preço está a afastar-se disso. Assim, esta grande vela de baixa teria sido boa. Então, poderia ter entrado na terceira vela, que abriu em alta de volta para ela, e as paragens vão no máximo do SMT.
porque se ultrapassarmos este ponto, isso essencialmente invalidaria a ideia do nosso negócio, e então pode avançar e visar o restante da liquidez do lado da venda, ou pode definir um RR fixo, que eu pessoalmente aponto para 3 RR sempre ali mesmo. Então, viram como foi simples, pessoal? Um modelo de entrada muito simples e repetível. Claro, se o negociarem em linha com o tempo gráfico mais elevado, aproveitando a liquidez com a tendência e tudo mais, será muito mais eficaz, que é basicamente o que eu faço. Sabe, o modelo não é totalmente mecânico, a menos que o torne assim, porque não procuramos um SMT sequencial específico, mas sim, pelo menos, um SMT sequencial que mostre uma correlação forte. O preço quer inverter. Portanto, se combinarem isso com uma leitura de alta qualidade da ação do preço, que é no que vocês também devem estar a focar-se a melhorar na leitura da ação do preço, se combinares este modelo de entrada simples e repetível com isso, serás imparável. Para ser honesto, serás imparável desde que saibas para onde o preço vai. Precisa de um SMT sequencial, um TCSD para uma entrada e depois pode avançar e fazer essa entrada e pode dar o dia por terminado, sabe? Uma ou duas transações dentro desta janela de 90 minutos e está feito para o dia. Então, é isso que encerra este vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Agora que o meu modelo de entrada está disponível para todos usarem, marquem-me nas redes sociais e mostrem-me o vosso sucesso com ele. Já vi tantos de vocês a arrasar que estão dentro do meu Discord como membros Premium e estudantes de mentoria, mas agora todos vocês podem usá-lo. Façam bom uso. Certifiquem-se de fazer backtest também. E não se esqueçam, podem adicionar os vossos próprios toques ao modelo. Além disso, a principal função específica, no entanto, é pelo menos um SMT sequencial e depois o TCSD, que não me interpretem mal, funciona durante todo o dia, mas esta janela específica de 90 minutos torna-o muito provável. Com isso dito, agradeço-vos por assistirem. Espero que tenham retirado algum valor disso. Se quiserem ver as minhas redes sociais, estarão ligadas abaixo na descrição, assim como o meu próprio grupo de adesão Premium, ambos os indicadores de teoria trimestral e o indicador TCSD que estou a usar, e o meu grupo de mentoria individual. Se gostaria de se candidatar a isso, adeus pessoal e boas negociações.